Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 19 horas em Lima, no Peru, para enfrentar o Universitário pela Libertadores. Se vencer, o Fogão estará classificado com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da competição internacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise pré-jogo especial, como o Botafogo poderá tentar surpreender o adversário, quais os cuidados o Fogão deverá ter para não ser derrotado lá em Lima. Pois é, galera, o Universitário vem empolgado, porque no último final de semana virou no clássico, no estádio que a gente vai jogar hoje. O Universitário começou perdendo para o Sporting Cristal, treinado por Anderson Moreira, e fez 4-1. Com isso, o Universitário virou o líder do campeonato peruano com 36 pontos contra 34 do vice-líder, que é o Sporting Cristal. Então, o Universitário se aproxima de mais um título nacional. E o Botafogo vai ter que passar por cima de vários obstáculos para conseguir a classificação para as oitavas de final de forma antecipada. Mas o Botafogo tem capacidade para isso. Vamos falar primeiro a respeito do adversário, depois eu já chego com a análise ofensiva do nosso Glorioso. O Universitário vem jogando com 3 zagueiros. Quando a equipe peruana perde a bola em vários momentos, faz uma última linha com 5 quando os 2 alas descem. Tudo isso é comandado principalmente pelo zagueiro mais centralizado, que é o Riveros. Então ele organiza quando eles saem a bola naquele 3+1 e também quando eles precisam baixar o bloco e aí formam uma linha de 5 perto da área. Com a bola, o Universitário faz um 3-5-2, um 3-1-4-2. Eles preenchem muito o meio-campo, eles fazem uma saída com 3+1, como eu disse. O Urenha é o meio-campista que geralmente desce para tentar pegar essa bola perto dos zagueiros. Então, ele observa o campo para distribuir ou tocar para frente ou buscar um ala também. Às vezes, ele desce só para atrair a marcação. E o Universitário sai pelos lados. Muita atenção, Botafogo, quando for subir a marcação por conta dessas pegadinhas organizadas pelo time peruano. Então, por isso, 3-1-4-2, porque eles fazem a linha com os 3 zagueiros com a bola, o Urenha desce, vira aquele 1, e eles fazem uma linha com os 2 alas, 2 homens por dentro. Eles têm o Pérez Guedes, por exemplo, que é um jogador de qualidade, um jogador que finaliza também de fora da área, e eles têm 2 atacantes, pode ser o Flores com o Valera, eles trabalham por ali com pelo menos 2 homens perturbando a defesa adversária. O Universitário do Peru não é um time que se notabiliza pelos contra-ataques muito rápidos ou pelas transições rápidas. Só que mesmo assim o Botafogo não pode dar brecha para esse tipo de jogada. A LDU adiantou muito as linhas, não organizou a última e tomou um gol com transição muito bem feita do Universitário lá no Peru, e outro gol também com a bola passando entre jogadores da última linha. Depois a LDU recuperou, mas o recuo para o goleiro foi ruim, então o jogador do Universitário conseguiu antecipar e fazer o gol da virada. 2-1 com muita pressão da torcida lá em Lima. O Botafogo, quando for fazer a pressão pós-perda ou quando for marcar mais alto, não pode relaxar na última linha, não pode tomar esse passe entre os zagueiros ou entre um zagueiro e um lateral, porque eles vão aproveitar, eles podem até jogar essa bola para o lado do campo para que haja o cruzamento e eles tenham vantagem no posicionamento para o cabeceio. O time do Universitário faz isso. Aqui eu já faço um elo com o que eles têm de muito forte: bola aérea ofensiva, com o cruzamento, com o jogo rolando ou com bola parada. Principalmente no início do jogo, o Botafogo precisa evitar escanteios. É claro que às vezes não tem jeito, mas tem que tentar evitar escanteios e faltas perto da área, para que eles não levantem bola na defesa do Botafogo, para que não suba a zaga, porque eles são fortes no jogo aéreo. E eles começando o jogo com essa bola aérea, com essa pressão toda, podem se empolgar muito. Vamos tentar evitar as bolas aéreas ofensivas do Universitário do Peru. E eles também trabalham no campo ofensivo, até por dentro em determinado momento, buscando a finalização na entrada da área. Estão chutando bastante. No último jogo no Campeonato Peruano contra o Sporting Cristal, se bem me lembro, foram pelo menos 2 gols de fora da área, sem contar um gol com rebote de escanteio.
Então eles estão finalizando de fora, confiando na força do chute, no direcionamento, nos desvios. O Botafogo precisa bloquear a entrada da área. Em suma, galera, vai marcar alto ou vai fazer a pressão pós-perda, faça de forma organizada. Não dê brecha, não dê espaço para transição. Não quer fazer? Não achou o melhor momento? Desce o bloco, se organiza, compactação, não deixando a equipe peruana finalizar de fora. Deixa eles tocando a bola na intermediária, deixa eles tocando a bola para trás, não na intermediária para entrarem na nossa área, mas tocando a bola para trás, bloqueio total à frente da área do goleiro John para que não haja essa finalização e muito cuidado na bola aérea defensiva. E a bola aérea defensiva para o Universitário continua não sendo um problema para eles, como não era quando eu fiz o vídeo de análise aqui para o jogo do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu por 3-1, jogamos muito bem na segunda etapa. O que o Glorioso poderá explorar hoje ofensivamente? Primeiro, vamos pensar na escalação. A provável escalação do GE bate com aquilo que eu penso. John no gol, na lateral direita o Damian Soares, Alter e Bastos na zaga, com o Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo, Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino, o Jefinho ficando no banco para entrar no segundo tempo, ele podendo lançar um garoto como o Yarlen também no segundo tempo, Tietê podendo entrar no segundo tempo, dependendo das características do jogo, o Gregory também podendo contribuir na segunda etapa. Mas falando com a formação inicial, primeiro ponto, o Botafogo vai tentar jogar. O Universitário é um time que no campeonato peruano costuma dominar as ações, ter mais posse de bola que os adversários. No último jogo teve 55% de posse, finaliza bastante, mas na Libertadores teve menos posse de bola em casa que a LDU e que o Júnior Barranquilla. A LDU teve 62% de posse em Lima e o Júnior Barranquilla teve 51% de posse contra o Universitário também na capital peruana. Só que placar final, LDU 1, Universitário 2. Na verdade, Universitário 2, LDU 1. Vitória do time peruano, mesmo com 38% de posse. Uma posse que não gera finalização, que não gera problemas para a defesa adversária, não quer dizer nada. E o outro jogo, contra um organizado Júnior Barranquilla, 1-1. O Júnior também não conseguiu vencer, mesmo tendo 51% de posse contra 49% do Universitário. Com o Botafogo tendo a bola, galera, paciência, mas estratégia. Fazer muito do que foi feito na segunda etapa contra o Universitário. Vocês vão lembrar? Foi o jogo no qual o Tiquinho saiu machucado logo no início, entrou o Eduardo. Nós tivemos o Eduardo, o Luiz Henrique, o Júnior Santos e o Savarino. No segundo tempo, teve uma mudança de estratégia do Arthur Jorge, porque no primeiro tempo o Luiz Henrique estava jogando aberto na direita, como muita gente pede, só que ele não estava conseguindo dar sequência às jogadas. Então no início da segunda etapa ele trabalhou um pouquinho por dentro. O Barbosa entrou no intervalo também, deu um passe por elevação, o Savarino estava mais na posição do volante, o Luiz Henrique estava por dentro na posição do meia, deu o passe pelo alto, o Eduardo fazendo uma dupla com o Júnior Santos, incomodando a defesa do Universitário, conseguiu dar o passe para o Júnior Santos, que girou, cruzou por baixo com a perna esquerda e o próprio Eduardo entrou para concluir e fazer 1-0 para o Botafogo. O que nós fizemos ali? Geramos o jogo por dentro e tiramos o zagueiro centralizado deles da zona de ação, da zona de conforto. E tirando o Riveros da zona de conforto, o Botafogo mexe com as estruturas defensivas do Universitário. Então hoje o Botafogo pode utilizar estratégias para tirar o zagueiro central deles da zona de ação, e então buscar passes no funil entre um zagueiro e um lateral, entre dois zagueiros, entre outro zagueiro e um lateral. Sim, ultrapassagem mesmo, por dentro, ultrapassagem no funil entre um zagueiro e um lateral, isso pode funcionar. No primeiro tempo daquele jogo aqui no Rio de Janeiro, eu tinha falado até antes, no pré-jogo, que o Savarino poderia dar a bola no funil para o Júnior Santos, e no primeiro tempo aconteceu. Impedimento milimétrico. Então vamos lá, galera. Paciência na zona ofensiva, hora certa de mexer as peças, mexer com a última linha de zaga do Universitário, principalmente o zagueiro centralizado, que é o Riveros, e então dá o passe no funil, dá o passe entre dois zagueiros. E também poderemos explorar espaços deixados por eles, porque o Universitário precisa vencer, precisa sair. O Botafogo tem transição rápida, o Botafogo sabe também contra-atacar.
Então, poderemos explorar os lados do campo. Eles jogam no 3-1-4-2, os dois alas sobem bastante. Os alas subiram, eles perderam a bola, explorar os espaços às costas dos alas. A última linha de defesa do Universitário costuma ficar distante do resto do time quando eles perdem a bola na zona ofensiva. Se o Botafogo tentar o contra-ataque e eles fizerem a recomposição da maneira mais adequada, paciência novamente para rodar essa bola. Só que em alguns momentos, parece que eles ficam numa ilha e o Botafogo pode explorar todo esse espaço. O Glorioso vai ter que ter inteligência. Em alguns momentos, Júnior Santos pode ir para o lado direito, traz o Luiz Henrique para dentro, explorando aquilo que o Universitário pode nos oferecer. Beleza, galera? Vamos com qualidade, com tranquilidade, em busca da vaga nas oitavas de final da Libertadores. E nos deixou ontem, aos 87 anos, o Apolinho Washington Rodrigues, uma lenda do rádio e da comunicação esportiva no país. Ele que acompanhava, segundo as informações, o primeiro tempo do jogo do Flamengo, clube do coração do Apolinho, veio a falecer na noite de quarta-feira. O Apolinho era flamenguista declarado e respeitado por todas as torcidas, porque era verdadeiro, tinha credibilidade, se comunicava muito bem. Era craque na arte de se comunicar e atravessou gerações. Desejo muita força aos familiares e amigos do Apolinho Washington Rodrigues. Ele que vai deixar um legado muito importante, já deixa um legado muito importante para a comunicação esportiva. Conto aqui uma muito interessante, ligando o Washington Rodrigues, rubro-negro, ao nosso Botafogo. Em 1995, ele foi convidado para ser técnico do Flamengo pelo Kleber Leite. O Vanderlei Luxemburgo tinha saído do Flamengo e ele foi treinar o ataque com Romário, Sávio e Edmundo. Não foi bem no Campeonato Brasileiro daquele ano, e num jogão lá em Fortaleza, o Flamengo, treinado pelo Apolinho, perdeu para o Botafogo de Paulo Autuori por 3-1 e poderia ter sido muito mais. O Apolinho saiu do cargo de treinador do Flamengo, não após aquele jogo, mas um pouco depois, e poucos meses depois, o Apolinho estava lá cobrindo o título do Glorioso como jornalista competente que era. Isso é muito interessante, estava lá cobrindo normalmente e com toda a categoria o título do Fogão. Depois, Apolinho falou em entrevista sobre o Túlio Maravilha naquela noite em Fortaleza, Botafogo 3, Flamengo 1. Túlio fez um gol, fez uma jogadaça para o último gol também do Marcelo Alves e poderia ter feito tantos outros. O Apolinho falou que para parar o Túlio Maravilha só com um tiro, ele continuou, disse até o nome do armamento, mas não tinha como parar o Túlio Maravilha, segundo o Washington Rodrigues, que tinha sido técnico do Flamengo naquela noite em Fortaleza e foi um brilhante profissional da comunicação esportiva. Que Deus conforte familiares e amigos. Galera, hoje é o dia do Botafogo. É dia de Botafogo, que joga à noite contra o Universitário, mas também é dia do Botafogo no calendário. 16 de maio era comemorado o aniversário de Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, o maior lateral esquerdo de todos os tempos do futebol mundial, um dos maiores ídolos do Botafogo, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial. E no dia que era comemorado o aniversário do Nilton Santos, é comemorado o dia do Botafogo. Portanto, saia com a sua camisa, estenda a sua bandeira, torça para o Fogão com muito afinco e esteja aqui hoje, às 15h30 na redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial pré-jogo. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, se inscreva por aqui se não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e vamos para cima. Vamos passar dos 50 mil inscritos. Depois, vamos muito além, pois o glorioso de Nilton Santos é gigante. Aquele abraço. Valeu, fui.